Psicólogo do futuro, a atuação desse profissional na modernidade. E aí, com a psicóloga Ana Virgínia, traz um pouco desse tema aí pra gente, Ana. Ok, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vânia, para falar sobre esse tema psicólogo do futuro, particularmente eu acho bem apropriada a teoria do psicanalista e psiquiatra Jorge Forbes, porque ele trouxe o seguinte: ele criou, que foi até uma das teses de doutorado dele, ele criou a teoria que hoje é um dos maiores sucessos do YouTube, que é o nome do programa Terra 2, Terra 1 e Terra 2. O que significa isso? Terra 1 e Terra 2 é geograficamente o planeta em que nós vivemos é o mesmo, mas é o mesmo só no papel. Porque em Terra 1 tem uma configuração que durou 28 séculos, não é brincadeira, 2.800 anos, não é? E de repente em Terra 2 tem outra configuração. O que mudou depois de tanto tempo, de tantos séculos, 28 séculos para a Terra 2? Sim. Mudou o arcabouço da organização social. A organização social em Terra 1, ela é verticalizada. A organização social em Terra 2, ela é horizontalizada. E aí, para que essa mudança acontecesse de uma organização social que permaneceu por tanto tempo, qual foi o motivo disso? Não é? A criação da rede mundial de computadores, a web, basicamente, uns dizem 1992, outros 1995. Então, assim, quais as características principais de Terra 1? Terra 1 era um mundo que eu, pelo menos, vivi, né? Terra 1 é um mundo hierarquizado, disciplinado, verticalizado, rígido, é um mundo esperado, né? O que é isso? Quando você, diferentemente da organização social verticalizada, com a entrada da web, né? Em Terra 1, nós tínhamos padrões fixos de referência, né? Onde só havia duas saídas: ou você obedecia ou você se rebelava. Já sabia mais ou menos ali o que ia acontecer, né? Padrões fixos de referência. Na família, exemplo, o pai, na empresa, o chefe, na sociedade civil, a pátria. Então, assim, e aí a gente parte para a Terra 2, onde é um mundo despadronizado. É como diz o sociólogo Zygmunt Bauman. Bom, É um Sim, mundo líquido. totalmente líquido, onde não existe padrão. E aí, o que esse psicanalista traz é exatamente isso. Um exemplo básico para nós entendermos, né? Para você se casar, você crescia, né? Se desenvolvia, enfim. Basicamente, já tinha profissão, uma das três: ou você era médico, advogado ou engenheiro, não é? Psicólogo nem pensar, né? não tinha ainda não. Para casar, tinha mais ou menos já aquele previsto, não é? Ou pelo pai ou pela mãe, enfim, era um mundo, como ele disse, era um mundo mais esperado, era um mundo mais com padrões rígidos de referência, onde para o ser humano, em regra, já havia um norte. E para casar tinha que passar pelas etapas, né? Namoro, noivado e casamento. Passar pelos pais, pela família também. Pular uma etapa dessa Isso. não E tinha aí, muito. nesse Terra 2, ele traz que a gente está vivendo uma época da validação da diversidade. Eu acho isso
fantástico, por um lado, não é? Por exemplo, os casamentos hoje são interreligiosos, interraciais, intergeracionais. Você tem, com a vinda da web, o que é que trouxe? Uma multiplicidade de escolhas. Não existe mais algo bussolado, né? E aí ele diz que tem esse lado maravilhoso dessa validação da diversidade em que hoje você tem o mundo, você tem um leque em tudo por tudo. Antes, tinha todo esse padrão com poucas escolhas. Hoje tem uma multiplicidade de escolhas. Ou seja, em Terra 2, nada é como antes, nada. O modo de morrer, o modo de nascer, o modo de viver, até em tudo, em tudo. A aposentadoria não é mais a mesma, o modo de trabalhar não é mais o mesmo, tudo mudou. Existe um cardápio hoje para tudo. Outro dia eu estava vendo um país que existe um cardápio para você escolher de como você quer morrer, né? Existe a morte natural, a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, o suicídio assistido, você escolhe como você quer morrer. Então, essa multiplicidade de escolhas, trazendo para o nosso tema, é o mundo em que nós estamos vivendo hoje, que o Jorge Forbes coloca que o mundo está desbussolado. O que antes tinha padrão, uma rigidez, um escalonamento. Um norte, né? Um norte. Hoje, nós somos um GPS ambulante. Então, porém, isso é muito bom em muitos sentidos, mas para a psicologia da modernidade, quanto mais escolhas, mais angústia. Quanto mais escolhas, o sofrimento psíquico é maior. Isso eu trago muito isso, eu trabalho há 25 anos numa faculdade. E eu atendo os alunos e, de um modo geral, o mundo está aí. Não existe mais nada escalonado. Né? Não existe mais um padrão fixo de referência. Né? Se antes, em Terra 1, o pai e a mãe já disseram, olha, seus amigos, esses, cuidado, é da vizinhança, é o do colégio, é isso. Hoje, se eu quiser, eu posso agora conversar com gente do Afeganistão, dos Estados Unidos, do Japão. O mundo virou uma aldeia global. Mas essa multiplicidade de escolhas está trazendo uma preocupação. Esse cardápio está trazendo uma preocupação para a psicologia. Eu não sei se vocês como é que vocês estão vendo, trabalhando, porque essa angústia que eu vejo, principalmente nos jovens, né? Essa gama de relacionamentos, não é? Que isso, ele diz o seguinte, em Terra 1, quanto mais rigidez, menos responsabilidade. Em Terra 2, quanto menos rigidez, mais responsabilidade. Ou seja, quando eu casava em Terra 1 com casamento arranjado, eu poderia dizer, nossa, eu sofro tanto hoje, mas também foi meu pai que me obrigou a casar, minha mãe. Em Terra 2, eu posso casar com quem eu quiser, da classe social que eu quiser, do país que eu quiser. É o que eu disse, intergeracional, interracial, interreligioso. Isso, para mim, essa validação da diversidade é um ponto extremamente... É um avanço. Porém, o grau de responsabilidade nas escolhas aumenta muito mais, porque a responsabilidade agora é individual. Eu não posso mais apontar a culpa para quem escolheu para mim. Se eu era infeliz na minha profissão, meu pai me obrigou, né? Eu fui obrigado a isso. Hoje não. A escolha é sua. Agora se responsabilize pelas escolhas. Eu acho que focando na nossa profissão, o profissional do futuro é esse, que
está se deparando com esse paciente que traz essa angústia imensa de não saber escolher. O que é que vocês acham? Eu acredito que, ao passo que essas coisas foram trazendo para essas pessoas esse nível maior de angústia, né, por conta dessas possibilidades, isso acaba trazendo também um enfraquecimento na capacidade de frustrar. Então, as pessoas não estão mais preparadas para a frustração. Elas não estão conseguindo mais lidar com a questão da autorresponsabilidade. Isso traz muitos problemas. E em clínica, muitas demandas que a gente tem recebido têm relação com essa falta de capacidade mesmo de administrar as próprias escolhas, lidar com a autorresponsabilidade, de não conseguir reconhecer a consequência das ações que tem acontecido em função das escolhas que cada um tá fazendo, né? E eu vejo isso como um problema muito sério, porque a geração está adoecida. A gente nunca teve uma geração tão fraca no sentido emocional. A gente nunca teve um número de diagnósticos, e aí tá, Rafaela, para poder falar bem sobre isso, tão altos relacionados a doenças de ordem mental. Eu entendo que antigamente, como se tinha um nível menor de informação, muitas pessoas estavam em adoecimento, só que não se sabia o nome. E aí se chamava de outras coisas, e que hoje a ciência já está aí para provar o que é cada coisa, tudo no seu lugar. Mas eu também percebo que tem muita gente que está entrando num alto nível de adoecimento em várias áreas, justamente por essa falta de capacidade mesmo, por essa estrutura psíquica que foi sendo enfraquecida ao longo das gerações, né? Então as gerações vão evoluindo, a tecnologia está aí para ajudar, mas de alguma maneira ela tem influenciado muito nesse enfraquecimento psíquico emocional das pessoas, e vejo isso como um grande problema e desafio para nós que somos profissionais de saúde mental, que estamos todos os dias em consultório recebendo essas demandas. Por isso que a gente é obrigado a se atualizar, a estar lendo, a estar acompanhando, porque um adoecimento que existia há 5 anos atrás, hoje ele já tem uma configuração totalmente diferente, e a gente precisa acompanhar para poder conseguir dar o suporte para essas pessoas. Sim, Felipe até falou que antigamente já existiam, né, algumas coisas a gente não sabia nomear. E agora a gente tem um nome para essas coisas, mas mesmo assim, cada uma dessas coisas, né, vamos colocar como exemplo o autismo, né, que é um espectro. Então, assim, cada pessoa que a gente encontrar, autista leve, autista nível moderado, cada um com as suas peculiaridades, né, colocar um autista de nível leve do lado de outro de nível leve. São pessoas diferentes, né? Sim. Então, assim, além de muita informação está sendo conhecida agora, né? Alguns diagnósticos e tudo mais, a gente, que nem ele falou, a gente tem que ir se atualizando, né? Não dá para, é esse diagnóstico, se for o caso de um diagnóstico, é esse diagnóstico, então os comportamentos são esses, não dá para taxar a pessoa disso, né? Cada caso... Cada um é único, né? Cada um é único. Uhum. E trazendo essa questão que a Ana falou, né, da relação vertical e da relação horizontal, da gama, né, a diversidade de escolhas ali muito grande. Eu acho que o Felipe também trouxe um pouquinho disso. Hoje em dia as pessoas não estão acostumadas a ter o corte, né, a se frustrar. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo e aí ele veio me perguntar: Vânia, por que é tanto adolescente se cortando? Eu digo: por quê? Em todo podcast nosso a gente sempre traz isso. A internet e a tecnologia, se ela não for bem usada, ela vai destruir a vida da pessoa. Então a gente tem tudo ali, ó, na palma da mão. Tem site de relacionamento, de comida, tem escolher na morte, né? Como a Ana falou agora, tem tudo ali. Então o adolescente hoje, quando ele recebe um não dos pais, da família, da escola, de quem quer que seja, é muito difícil para ele. Aí imagina essa cabecinha, né? Sendo bombardeada. Por um lado, tendo tudo. E por outro lado, recebendo não. Então, fica muito difícil. Aí a válvula de escape, que muito perigosa, não façam isso, vai para o se cortar, a gama o físico. Uma tentativa de transferência de dor. Exatamente. Aquela dor afetiva que vai virar uma dor física. Durante aquele tempo que eu estou sentindo a dor, vai passar. Depois vai voltar e eu vou sentir de novo. E eu lembro, Vânia, de algo que eu falava a esse respeito, e é uma preocupação que eu tenho.
Porque é o seguinte, imagine que você é um pai e que costuma dizer assim, ah não, minha avó criou a minha mãe que me criou desse jeito e eu virei gente. Então, o meu filho, a minha filha vai virar gente também. Então, eu crio do mesmo jeito. Aí a criança cresce ouvindo a expressão engula o choro, engula o choro, engula o choro. Quem manda aqui sou eu, engula o choro. Só que choro é sentimento. Sim. Então, se eu digo para uma criança assim, engula o choro, eu estou dizendo para ela, engole o sentimento, Reprime, né? reprime, o que você está sentindo. pega isso aí e guarda. Aí o que é que acontece? Ela cresce não sabendo expressar os seus sentimentos. Ela não conhece a si mesma. Ela não sabe falar sobre o que ela está sentindo. E aí vai virar um adolescente, provavelmente, com uma série de problemas. E o mesmo pai ou mãe que disse antes, engula o seu sentimento, vai dizer assim, ó, conversa comigo. Então, quando eu digo para a criança, engole o choro, eu estou dizendo, engole o que tu está sentindo. E aí depois, isso que ela está engolindo vai virar sintoma. E agora? Psicólogo. Vai se manifestar, né? Isso vai É. se manifestar. E aí também entra nesse sentido de transtornos, né? De distúrbios. Às vezes isso vai se manifestar lá na frente. E aí vem as demandas. Ah, eu acho que meu filho tem TDAH. E meu filho tá muito quieto, muito isolado. Acho que ele é autista. Aí começam as buscas por diagnósticos, né? Porque para muita gente é mais fácil dar um diagnóstico para cuidar do filho, assim. Você acha que foi por isso que deu esse boom assim de diagnóstico tão grande, tanta gente buscando? Muita gente começou, principalmente depois da pandemia, né? Muita gente começou a entender melhor o papel do psicólogo e a importância da psicoterapia, né? Tanto que veio aí, a modalidade online cresceu muito, né? E desde então aumentaram, os estudos vêm mostrando que aumentaram muito os casos de ansiedade. E a ansiedade, ela tem, por exemplo, né, usando a ansiedade como exemplo, a ansiedade ela tem sintomas muito parecidos com outros distúrbios, com outros quadros patológicos. Então, assim, ela tem sintomas muito parecidos com TDAH, né? Com autismo. E, às vezes, realmente pode ter sido uma consequência para alguma pessoa, uma consequência emocional. Mas aquilo ali, de repente, com sintomas diferentes, que nem eu falei antes, cada pessoa vai manifestar do seu jeito. De repente, a pessoa está manifestando essa ansiedade, né? De uma maneira que ainda não tinha manifestado antes, conhecendo uma nova parte dessa ansiedade. E aí, opa, o que é isso? Que comportamento é esse? O que é isso que eu tô sentindo? Será que eu tenho alguma coisa? Será que é melhor ir atrás? Então, assim, já fica nessa especulação. E a mesma coisa que ele falou, né? Quando o adolescente chega, quando os sintomas começam a manifestar lá na frente, ah, eu acho que meu filho é isso, eu acho que meu filho é aquilo, loucos por uma resposta, né? E olhar para dentro de casa, por exemplo, não olham. Algumas pessoas não olham. Tá mais difícil, às Mais vezes, né? difícil. Mais trabalhoso também, Mais né? É todo um processo Famílias. de reconstruir, né? Isso. Eu acho que o ponto, um ponto assim fulcral no trabalho da gente, que eu vejo nesse, eu não digo nem a modernidade, né? O psicólogo, nós estamos numa pós-modernidade. É muito a escolha, primeiro, escolher é muito difícil, porque escolher é perder. Escolher abrir mão, é né? perder. Abrir mão de Tem alguma que Não ter é? alguma coisa. Se eu tiver duas opções, eu escolho uma, obviamente, automaticamente eu estou perdendo a outra e vice-versa. Então, escolher é perder. Agora, se escolhe hoje, e isso independe da idade, se escolhe hoje numa impulsividade, não se questiona, não é? O mundo é tão rápido, não é? Que se escolhe numa impulsividade e depois é difícil, aí que está o ponto, se responsabilizar pelas consequências, né? Porque é fácil é fácil associar a culpa a alguém, mas trazer numa psicoterapia essa responsabilidade para si, assim, eu sou um problema meu. Sim. Você é um problema seu. Ah, mas é porque, doutora, eu sofri isso do meu pai, eu sofri isso da minha mãe. Veja, eu entendo e isso eu não estou
menosprezando absolutamente a dor. Aconteceu realmente, mas agora, o que é que você vai fazer com isso? Pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. Isso não tira a, a titularidade de eu juntar os meus cacos. E tem Eu que sou ter, um né? problema meu. Não é? Nós, profissionais que fazemos psicoterapia, eu sou um problema meu. O que é que eu vou fazer com o que fizeram em mim? E aí eu vejo a grande dificuldade, e isso traz uma raiva, a raiva, né, na psicoterapia, a resistência, todas essas. Mas aí é que está o nosso trabalho, com muito afeto, com muito amor, com muita intervenção, com muito profissionalismo, Um trabalho Tra- genuíno, assim, né? trazer essa pessoa para dizer, o que é que eu vou fazer com isso? Eu que escolhi também. Eu que escolhi. E aí eu vejo um ponto, não sei se vocês concordam. A própria internet que fez esse Terra 1 mudar para Terra 2, a própria internet escolhe por nós. Porque o algoritmo, ele nos direciona para uma escolha. Sim. Sim. Não é? O algoritmo, ele não nos ensina a ser flexíveis. Uhum. Outro dia, quem me conhece sabe que eu tenho um determinado gosto musical. Bem peculiar, inclusive. Bem, e quando eu botei, né, quando sai uma música nova, que bastou eu colocar uma vez aquele gênero musical, uma vez, eu sou bombardeada com aquele gênero musical, porque o algoritmo é o efeito manada. E isso, quando associado a outras questões, para todo mundo, para tudo. Se você não tiver muita consciência, você é levado a escolher que você nem sente. O algoritmo, ele escolhe por nós. Em várias Apesar- plataformas, né? Desculpa, em várias plataformas. Apesar de a escolha inicial ter sido da gente, né, ter sido da pessoa, o gosto musical de Ana, por exemplo, mas aí a pessoa tem que ter cuidado, porque vai ficar sendo bombardeado só pelo aquele gosto musical, né? A pessoa mesmo vai acabar se limitando, né, de ouvir, de conhecer outras coisas, né? Tem que abrir o leque, tem que ser bem utilizado, né? Nesse caso fica mais rígido, né? Fica Sim. difícil de flexibilizar. Eu vejo que o cérebro da gente não está preparado para essa hiperestimulação cognitiva, né? Então, esse boom de informação, esse boom de coisa que está passando na sua tela, então, você pega o celular e está aqui, ó, o tempo todo. É uma briga na internet por atenção, todo mundo querendo te vender alguma coisa, todo mundo querendo te mostrar, cada um que queira chamar mais atenção. E aí, as pessoas começaram a trocar alguns valores pessoais em troca de like, de curtida, de compartilhamento. E isso tem trazido também esse aumento no nível de adoecimento. Então, você pega uma pessoa que é digital influencer e que tem uma mudança drástica na vida, um vídeo dela viraliza, ela sai de, sei lá, 1.000 seguidores no Instagram para 100, 200, 1 milhão, é apadrinhado por algum que é top aí, e a vida dela muda de uma velocidade que é gigantesca. E ela não está preparada para lidar com aquilo. E aí, o que acontece? Ela acaba entrando no nível de adoecimento porque não consegue lidar com a questão da exposição, com a questão de Comentários, às os vezes, comentários. das outras pessoas. O que a gente mais vê aí são pessoas que entraram em crises de ansiedade, começaram a desenvolver depressão e outras patologias, porque não conseguiram lidar com os haters e com uma série de coisas que estão aí na internet o tempo todo. Então, essa mesma internet que te proporciona visibilidade, monetização, ela também te escraviza num nível que, se você não tomar cuidado, o teu nível de adoecimento ele vai pegar picos muito altos. E aí, o que é que você vai fazer com isso? Aí você vai perder seu dinheiro e sua fama buscando tratar uma coisa que, se você tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, poderia ter prevenido. Prevenir é sempre melhor que remediar. Esse formato mesmo da nossa conversa, né? Há anos atrás não existia. Sim. Né? A gente está aqui num podcast, mas se a gente for ficar preso a isso, acabou o consultório da gente, Sim. acabou a clínica da gente, né? Sim. Tem que. Teve deixar a até coisa tava fluir. vendo um vídeo de um humorista, não lembro agora quem é. Acho que era aquele Tirolipa, não sei.
Acho que ele estava falando lá que ele sempre fez muito show, ele era palhaço de circo, fazia muito show, rodava o Brasil inteiro. Mas quando o boom da internet deu, ele viu que ele começou a ganhar mais dinheiro com publicidade, vendendo lá os arrobas da vida, do que necessariamente com shows. E ele disse, espera aí, se eu ganho dinheiro de dentro do meu quarto, dentro da minha casa, por que eu vou viajar o Brasil inteiro, pegar avião, pegar trânsito? Eu vou ficar aqui. E aí ele começou nessa pegada de influência. Porque o que é ser influência? É ter muito seguidor? Né? Todo mundo se autodenomina, não, sou influência, sou influência. Tá, mas o que é ser uma influência? Qual o teu conteúdo? O que é que tu realmente passa? O que é que tu ensina para as pessoas? O que é que te motiva, O que é que né? te motiva? Quais são os teus valores? Qual é o teu nicho? E aí ele percebeu que ele começou a ganhar mais dinheiro e fazer só isso. E daqui a pouco ele disse no vídeo que eu vi que ele não sabia mais quem era. Ele perdeu a essência dele. Por quê? Porque ele estava vivendo em prol daquilo. Então ele tinha necessidade de agradar os seguidores, ele tinha que postar o que estava comendo, o que estava fazendo, para onde estava indo. Então quer dizer, é uma geração que tem a necessidade de pegar a vida privada, tornar ela pública, com o objetivo de ganhar cada vez mais visibilidade. Então, a que ponto chega um nível de adoecimento de alguém assim? Isso é muito complexo. Fica viciado ali, né? Fica viciado. E tem pessoas que já estão com abstinência, né? Sim. Crise de abstinência e tudo isso. Então, para essa questão, né, do profissional na modernidade, o psicólogo, né? O que é que eu deixo, assim, a minha mensagem, né? Pegando esse gancho aí de Ana, né? Porque eu achei esse termo tão interessante. Desbussolado, não é isso? Eu acredito que tudo tem um lado positivo e o lado negativo, né? Porém, do que eu venho observando na clínica, o que eu venho vendo na clínica, né, não é achômetro meu, é o que eu venho vendo ali de fato na clínica. Todo mundo precisa de uma bússola. As pessoas precisam de uma bússola. Quando não tem essa bússola, acontece isso aí que Felipe falou do exemplo, né? A pessoa se perde dela mesma, né? Então, a bússola tem que existir. É ali, é a família, é a escola, uma crença, o próprio psicólogo. Muitas vezes as pessoas vêm para a gente nesse sentido, a pessoa está perdida. Tem gente que senta e diz, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou, né? Então, tudo tem que ser bem dosado, bem administrado. A modernidade, né? O mundo horizontal, se ele não for bem administrado, a pessoa fica sem saber quem ela é. Então, esse é o meu recado, né? E tem paciente que diz, mas, doutor, e quando eu sair da terapia, como é que vai ser? Eu digo, você é o seu guia. Sim. Você tem material psíquico aí suficiente para ser o seu guia. Você, trazendo nas palavras, você é sua bússola. Você se oriente, Você é problema seu. se oriente, que eu não vou estar ali o tempo todo, não. Eu lembro que quando eu estava no quartel, a gente aprende na instrução de orientação na mata, né? Tem uma coisa chamada azimuth. A gente aprende o que é basicamente saber encontrar o norte. O azimuth aponta para o norte. Qualquer bússola vai ter lá. Então, quando a gente aprende o azimuth, a gente consegue ir para qualquer lugar. Porque eu posso estar onde tiver, dentro da mata. Achei o azimuth, eu sei me orientar. Então, tem gente que está sem azimuth. Porque explorou as possibilidades, só que não tem um norte. Eu não sei retornar para o meu ponto de partida, para o meu ponto de origem. E isso não dá esteio. Isso não dá condição da pessoa retornar e se reestruturar, se recuperar. Então a pessoa vai querer explorar as possibilidades e o mundo hoje só fala disso. Possibilidades, precisa explorar possibilidades, o que é muito bom. Mas e o teu azimuth? E o teu norte? E o teu ponto de partida? Onde é que é? Onde é que está teu esteio? Onde é que você se sustenta? Eu acho que essa falta de sustento tem trazido muito prejuízo psíquico. E infelizmente tem pessoas na clínica que não teve aí essa base que eu falei, né? Vamos dizer assim, essa estrutura toda aí, sociedade, família, tudo isso. Infelizmente tem pessoas que teve isso muito pobre, ou praticamente não teve. E essas pessoas, elas vão ter um trabalho mais significativo ainda para ser sua própria bússola, ser seu próprio norte. É possível? É. Tem uma palavrinha que eu digo que é mágica. Tem o desejo. Se você tem o desejo, você consegue dar um norte na sua vida.
E aí, vocês? O recadinho de vocês aí para o final. Recadinho. Vamos lá. O recadinho, eu acho que os extremos são prejudiciais. É. Em Terra 1, foram 28 séculos dentro dessa rigidez, desses padrões fixos de referência. Em Terra 2, não tem referência, é despadronizado. Todo extremo é prejudicial. Todo extremo é prejudicial, não é? Então, como viver sem referência? Não dá, não dá. No trabalho terapêutico, é imprescindível buscar referência em alguma coisa. Isso dá um norte muito grande para o paciente. E ele, não, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, não tenho ninguém, está desbussolado mesmo. Mas tem algo ali que você descobre aquele fiapo, mas existe alguma referência que vai dar algum norte. A segunda coisa que eu digo é nessa validação, nessa diversidade maravilhosa que nós estamos vivendo nos tempos atuais, porém, cuidado com os cardápios. O cardápio é vasto, tem cardápio para tudo, mas fique atento fique atenta aos cardápios que são oferecidos. Essa multiplicidade pode trazer muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Atento aos cardápios. Pois é, o que esses cardápios estão oferecendo, né? Eu tenho uma colocação mais breve assim, para fazer, que é justamente sobre o que a Ana Virgínia estava falando, desse mundo imediatista, né? Esse mundo imediatista, tudo acontecendo muito rápido, muita coisa para a gente enquanto indivíduo, né? Acompanhar, tanto inclusive como psicólogo, né? Para acompanhar como que aquela demanda está sendo trazida, entender como que perceber que aquilo realmente tá ficando mais disfuncional por causa de uma correria, eu preciso dar uma resposta para não sei quem, tem gente que ainda chega, né, falando, eu faço tal faculdade, que meus pais queriam que eu fizesse, eu não sei o que eu quero, então colocaram na faculdade. Oi? Perdido, né? E a pessoa já acabando a faculdade e assim, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer quando sair da faculdade, não é isso que eu gosto. Enfim, ainda existe essa pressão, né? Mas existe uma maior flexibilidade, né? Que a Ana Virgínia trouxe. Mas independente, né? Se é uma coisa mais flexível, se é uma coisa mais rígida, complementando o que ele trouxe também, é importante tentar prestar atenção nesse trajeto, no meio desse caminho, para ver se não está se perdendo, né? Para perceber se você está ali, se o que está te movendo tá legal, tá justo, tá funcional, tá favorável, para justamente não se encontrar perdido lá na frente. Não que seja culpa da pessoa, mas assim, existe uma responsabilidade, né? De olhar para si. Então, o que eu deixo é mais essa questão, que ficou mais para mim. Perfeito. Acho que você falou da chegada, né? Eu fico pensando até... Acho que é Clóvis Barros que fala muito. O destino, ele só vale a pena se o percurso também for belo. Então as pessoas ficam naquele afã de eu vou chegar, quando acontecer isso vai ser legal, quando acontecer isso eu vou ser feliz, quando acontecer. E eu fico tanto no quando que eu perco agora. E eu preciso repensar sobre isso. Quando eu me formar vai ser bom? Vai. Mas enquanto tu tá se formando, o que é que tá fazendo com isso? Isso é muito importante, porque tem também aquela questão da necessidade de validação. Eu preciso que o outro me valide, eu preciso que o outro me enxergue. E aí, na tentativa de encontrar o outro, ou de fazer com que o outro me encontre, na verdade, eu já me perdi. Então, gente, né, que a gente deixa aí no final faça terapia, se encontre, mas também não faça da terapia uma bengala, um suporte eterno, tá? Faça terapia para vocês se encontrarem. Muito obrigada. Show?